Quantas vezes você já não ouviu falar sobre algum registro de anomalia cromática? Pois é, dependendo do grupo com que a gente estiver falando, isso acabou se tornando até meio banalizado. Quantas vezes você já não viu aí uma imagem de uma pantera negra, que apesar de não ser frequente, é comum a gente tá quase habituado a ver esse tipo de imagem. Entre os mamíferos, isso realmente acaba se tornando uma coisa que é quase parte da rotina. A gente sempre está vendo algum registro de algum bicho, particularmente os albinos, ainda mais se forem animais domésticos, que graças ao processo de reprodução artificial, isso favorece a manifestação desses genes aí do albinismo. Mas o quão frequente isso é nas nossas queridas serpentes? Se você se interessa por esse assunto, fica aí porque hoje a gente vai explorar a hipopigmentação em serpentes. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e ajuda a Herptrips a tornar a sua vida muito mais colorida. Bom, pessoal, como eu falei antes, hoje a gente vai tratar de um assunto específico para um grupo específico, no caso, as serpentes. Para a elaboração dessa aula aqui, eu me baseei bastante nesse artigo que está subindo aqui em cima, que é um artigo de Borteiro e colaboradores, é uma revisão sobre aberrações cromáticas em serpentes. É um artigo super bom, está muito legal, eu recomendo. Ele está citado lá no nosso materialzinho de apoio, que como sempre está disponível aqui na descrição. E lembrando que se você se interessa por serpentes ou qualquer outro membro dos Squamata, dessa ordem de répteis, eu também recomendo que você dê uma olhada no curso básico de herpetologia da Herptrips. Lá no módulo 1 do nosso curso, além de uma introdução geral sobre os répteis Squamata, você vai encontrar aulas específicas sobre estratégias de forrageamento, dieta, reprodução e comportamentos defensivos. O link para a página do curso também está aqui na descrição e lá você vai encontrar todas as informações relativas a esse e os outros módulos. Mas voltando aqui no nosso tema de hoje, as aberrações cromáticas, antes da gente entender essas aberrações, a gente precisa entender da onde vem a coloração nas serpentes. A coloração das serpentes vem da produção de pigmentos por células especializadas localizadas entre a derme e a epiderme. Essas células são chamadas cromatóforos. Elas produzem alguns pigmentos, como por exemplo a eumelanina, o pigmento escuro, o pigmento às vezes relacionado à coloração preta, aí, como no caso das mussuranas, ou a feomelanina, que é responsável pela coloração mais amarelada ou avermelhada, presentes aí, por exemplo, nas corn snakes. Mas independente de qual seja a origem desses pigmentos, o que tem se discutido na literatura é que a coloração, às vezes, favorece alguns atributos, como, por exemplo, a capacidade de camuflagem ou o aposematismo, como no caso das corais verdadeiras, ou o mimetismo, no caso das falsas corais. Eu nunca tinha encontrado um indivíduo com essas características no campo. Mas, quando a gente está sempre no campo, as coisas acontecem. Né? E aí, um belo dia eu estava lá fazendo a minha procura com mais algumas pessoas e nós encontramos esse indivíduo aqui. Isso aí é uma pseudoboa em que, em condições normais, apresentaria uma coloração aí um pouco diferente dessa, que seria mais ou menos como isso aqui. Isso aí é um indivíduo jovem, que apresenta essa coloração avermelhada, mas muito mais escura. E ao longo da vida, esse indivíduo vai passar por uma mudança ontogenética na coloração e vai acabar se tornando algo mais próximo disso aqui. Um indivíduo bem mais escuro, próximo de uma coloração preta. E quando eu vi isso aqui, na hora, abrindo uma citação aqui ao excelentíssimo doutor Rafael Fraga, o Rato, quando eu vi isso, na hora, claro que eu falei, nossa, uma cobra albina gigante! Mas o que eu não sabia é que, na verdade, isso não era um indivíduo albino. Na verdade, existem diversos tipos de hipopigmentação, ou seja, a falta de produção aí de algum pigmento. E dentre essas diferentes formas de hipopigmentação, a gente tem aí sim o albinismo, que no caso seria a
total falta de pigmentação, tanto no corpo como nos olhos. A gente teria o aneritrismo, que seria uma expressão reduzida da pigmentação avermelhada, o achantismo ou o hipoxantismo, com uma expressão reduzida de xantes, que é responsável pela pigmentação amarelada, o leucismo, em que os indivíduos são completamente brancos, mas mantém aí uma pigmentação nos olhos, e o piebaldismo, que seria muito comum aí nas pitons, por exemplo, que o pessoal tem como pet, em que esses indivíduos apresentam uma reduzida taxa de pigmentação, mas eles ainda apresentam certas manchas de pigmentação. Mas o indivíduo que a gente encontrou não manifestava nenhuma dessas formas de hipopigmentação. Na verdade, o indivíduo que a gente encontrou era amelânico, ou seja, ele sofria da falta de produção, da falta de expressão de melanina. Se vocês voltarem um pouquinho atrás no vídeo e vocês compararem os dois indivíduos jovens, aquele com coloração mais próxima do padrão, né, do padrão normal, e o indivíduo que nós encontramos, da notinha que a gente publicou desse indivíduo aí, vocês vão ver que a única coisa que falta lá são as áreas escuras concentradas aí na região do dorso. Outra coisa interessante a respeito desse achado é que nós encontramos esse indivíduo em plena atividade durante a noite, por volta aí de umas 9 horas da noite, e apesar disso ser normal para essa espécie, que é predominantemente noturna, alguns autores sugerem que existe uma certa relação entre espécies predominantemente noturnas e a presença de anomalias do tipo hipopigmentação. Eles baseiam essa afirmação com base no argumento de que, estando ativas predominantemente durante a noite, essas espécies seriam menos afetadas pela radiação solar. Outro fato interessante é que, apesar dessa espécie ser capaz de colonizar tanto ambientes abertos como florestais, nós encontramos esse indivíduo às margens de uma fitofisionomia florestal do cerrado, o cerradão. Uma característica como essa, uma anomalia como essa, acaba tornando esse indivíduo um pouco mais conspícuo com o ambiente. O que, num ambiente predominantemente aberto, repleto de predadores visuais, como aves de rapina, acaba se tornando até mais desvantajoso. Mas é claro que essa é uma especulação gigantesca feita com base em um único indivíduo. Mas naquele trabalho que eu mencionei lá no começo da aula, os autores procuraram avaliar, testar estatisticamente se realmente existe uma relação entre anomalias cromáticas e microhábitat e períodos de atividade. Apesar dessas análises não terem apresentado um resultado significativo, como a gente já bem sabe, o encontro desse tipo de anomalia na natureza é extremamente raro, e os autores sugerem que, com a aquisição de novas amostras, esses resultados podem mudar. E, em resumo, nessa aula nós falamos aí sobre anomalias cromáticas, mais especificamente sobre a hipopigmentação em serpentes. E como a gente viu nessa aula, nem sempre só porque um indivíduo apresenta uma coloração mais pálida do que o normal, a gente pode classificar esse indivíduo como propriamente um indivíduo albino. Além disso, a gente viu também que, apesar de ser tentador relacionar coloração e atributos ecológicos, essas relações podem não ser verdadeiras. E por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima!